Olá pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de língua portuguesa, uma das mais belas e complexas linguagens do mundo, com características formais, a linguagem culta, e informais, a linguagem coloquial. Vamos estudar agora as características do PET de português. Fique atento aos conceitos desta semana. Anote as regras. Leia com muita atenção a apresentação da semana em sua apostila e questione ao professor as dúvidas que surgirem. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala, ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as questões que não compreenderam e envia para o professor. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos. Muito bom dia, pessoal do quinto ano. Vamos começar agora então a semana número 2 do PET. Nosso componente curricular de hoje será língua portuguesa. O ano de escolaridade é o quinto ano do ensino fundamental. Lembrando que esse é o PET volume 4 do nosso município e do estado ele é o volume 2. Tá? É o PET volume 4 para o nosso município, ou seja, a quarta apostila que vocês receberam. E do estado ele é o volume 2. Nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, o nome de cada um de vocês. Turma, quinto ano A2 do turno matutino. Não se esqueçam, no caderno vocês vão fazer a atividade do cabeçalho. Vai colocar o nome da escola, o nome de vocês, a turma, o turno que a gente estuda. Hoje, segunda-feira, 31 de maio de 2021, o nome do professor de vocês, Anderson Bueno. E aí vamos para a atividade. A semana 2 do PET de língua portuguesa, ela abrange o tema práticas de linguagem, leitura e escuta, compartilhada e autônoma. Objeto de conhecimento, compreensão e leitura, habilidades envolvidas. As atividades de hoje: ler, assistir e compreender com autonomia notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, dentre outros gêneros jornalísticos, de acordo com as convenções do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Conteúdos relacionados: leitura e interpretação de gênero jornalístico, recursos empregados no gênero jornalístico, separação silábica, interdisciplinaridade com matemática e ensino religioso. O tema de hoje é o gênero textual notícia. Essa semana você vai aprender sobre o gênero textual notícia. Muita atenção para realizar suas atividades, certo? Esse é um tema muito gostoso de se trabalhar, principalmente com o quinto ano. E nós aqui na Escola José Flávio nós temos o projeto Jornal do Quinto Ano, desenvolvido pelo professor Leonardo e comigo. Nós fizemos o jornal televisivo, o jornal escrito, e foi muito bacana trabalhar. Foi muito bacana trabalhar as diferentes formas de se apresentar tanto a notícia quanto a reportagem. O jornalismo ele é uma profissão muito bacana que envolve não só língua portuguesa, matemática, história, ciência, geografia. Ele envolve também a humanização daquele que faz a notícia, daquele que compartilha a notícia. Vamos falar um pouquinho sobre o que é notícia, as diferenças de notícia e reportagem, né? Lembrando que a função do repórter, do jornalista em si, não é só passar uma notícia, ele também dá o que ele pensa a respeito daquela notícia que ele está passando, né? O que nós verificamos hoje em nossos dias é que, exatamente por ser uma profissão muito participativa e muito ativa na comunicação com a sociedade, o jornalista ele vem sendo considerado por algumas pessoas com uma ideia mais autoritária sobre os temas. O jornalista tem sido considerado
adversário, inimigo, por assim dizer. Mas por que o jornalista é tão perigoso assim? Né, que algumas pessoas colocam ele até como inimigo da nação. Exatamente pela forma de noticiar. Então nós vamos acompanhar agora a apresentação. O que é notícia? A notícia é um texto jornalístico que relata um fato socialmente relevante para amplo público, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes, como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros. Mas notícia e reportagem são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. A notícia e a reportagem, elas têm características jornalísticas comuns, mas a notícia é um conteúdo factual, ou seja, uma informação precisa ser divulgada de imediato e que sua validade informativa expira em um curto prazo de tempo. Ou seja, a notícia é falar sobre um acontecimento. Reportagem. A reportagem apresenta mais informações do que a notícia. E isso deve ser deixado bem claro com relação à diferença entre a notícia e a reportagem. A reportagem em si apresenta o ponto de vista do repórter, da empresa que está fazendo a noticiação, e tem o viés interpretativo dos fatos. Aí nós entramos em um pequeno conflito entre a interpretação e o que é o fato em si. Mas vamos primeiro às características do gênero, tá bom? O cotidiano jornalístico dispõe de vários gêneros dos quais tomamos conhecimento diariamente, ora retratados oralmente, ora impresso, ou até mesmo veiculados por meio eletrônico, como WhatsApp, Facebook e outras tantas mídias que hoje não são comuns. A reportagem, assim como a notícia, representa tal modalidade cujo objetivo é proporcionar ao público, leitor ou espectador, a interação com os fatos decorrentes da sociedade. Ou seja, que todos na sociedade tenham acesso e compreendam aquele fato relatado na reportagem. A notícia e a reportagem apresentam aspectos convergentes e divergentes ao mesmo tempo. Em virtude de tal semelhança, daremos ênfase não somente às características inerentes à reportagem, mas também à notícia, no intuito de compreendermos efetivamente sobre as suas particularidades e peculiaridades. Notícia versus reportagem. Vamos então entender agora quais são as particularidades de cada um desses gêneros específicos. Começando com a notícia. A notícia apresenta um fato de forma simples e objetiva. É factual, apuração e publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo. Conteúdo no modelo de pirâmide invertida. Já a reportagem questiona as causas e efeitos de um fato determinado. A apuração extensa com um prazo maior para a elaboração de conteúdo válido a longo prazo. Conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Vamos agora abordar alguns pontos que convergem, que são iguais tanto na notícia quanto na reportagem. Vamos lá? Bom, os pontos em que se convergem estão relacionados aos aspectos estruturais, ou seja, é comum identificarmos na reportagem os mesmos elementos da notícia. Título ou manchete, geralmente escrito em letras garrafais, maiúsculas, as bem destacadas em negrito, tá? Tem por objetivo atrair a atenção do público-alvo para o que se deseja comunicar. Daí o perfil atrativo é composto por frases concisas, embora bastante objetivas,
Olha o exemplo que o professor selecionou aqui, ó. FIFA prevê dificuldades para turistas estrangeiros na Copa. Outra característica do gênero textual é o título auxiliar. Como bem retrata o próprio nome, a própria nomenclatura, trata-se de um complemento do título principal, proporcionando um maior interesse por parte do interlocutor, ou seja, aquele que está lendo, né? Então, o título principal: FIFA prevê dificuldade para turista estrangeiro na Copa. Secretário-geral da entidade alerta para desafios de locomoção e segurança. Outro ponto em comum do gênero textual jornalístico refere-se ao primeiro parágrafo do texto. Ele é chamado de lead e, de forma sucinta, apresenta todos os aspectos relevantes da comunicação em pauta, respondendo aos seguintes questionamentos ou constitutivos, como onde, quando, por quê e quem. No primeiro parágrafo de um texto jornalístico, a lead faz um resumo de tudo aquilo que vai aparecer dentro do texto, o que nós chamamos de corpo da reportagem. Já o corpo da reportagem, exposto aqui, já caracteriza-se pelo desenvolvimento em si, apontando todos os pontos relevantes e tudo aquilo que foi levantado pelo repórter durante a pesquisa da matéria. Os aspectos divergentes em relação à forma com que se apresenta. Qual que é a diferença então entre a notícia e a reportagem? A reportagem precisa ir além de uma simples notificação. O fato que é apresentado pela notícia só é falado a respeito do que aconteceu. Já na reportagem, o repórter faz relações entre causa e efeito, faz questionamentos, comparações entre pontos de vista diferentes, dados estatísticos e entre outros pressupostos que são levantados dentro da reportagem. Então, notícia é falar um fato. Reportagem é explorar esse fato com suas consequências para a sociedade onde estamos vivendo. Antes, para a gente ir para a resolução das atividades, o professor separou aqui 2 modelos de reportagem para nós assistirmos sobre o tema vigente no momento, o coronavírus. A primeira reportagem está presente aqui no YouTube, no canal do Jornal da Globo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, marque todas as notificações e dê um curtir no vídeo separado pelo professor. Vamos assistir juntos? Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de março. Tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países foram afetados pelo vírus, incluindo o Brasil. Ao todo, 118 mil pessoas já contraíram a doença ao redor do mundo e as mortes já passaram de 4.300, a maioria na China e na Itália. O nome pandemia é usado quando uma doença não se restringe apenas a uma região, mas está distribuída por todo o planeta. A OMS diz que a nova classificação não muda a maneira de reagir ao vírus. Os países afetados devem agora ampliar as ações que já vêm sendo feitas nos últimos meses.
O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a mudança representa uma nova etapa do combate à disseminação do coronavírus, mas que a palavra pandemia deve ser usada com muita responsabilidade para não gerar pânico. O coronavírus começou como um surto, ou seja, um aumento brusco de casos em uma determinada região, a cidade de Wuhan, na China. Quando o número de casos aumentou subitamente dentro do país, passou a ser chamado de epidemia. É o mesmo que acontece em cidades ou estados brasileiros que declaram epidemia de dengue, aumentando o combate ao mosquito no país inteiro. Com a disseminação do coronavírus em escala global, a classificação evoluiu para a pandemia, a mais abrangente de todas. O último exemplo de uma pandemia mundial foi a do vírus H1N1, em 2009, que chegou a atingir 120 territórios do mundo em apenas 8 semanas. Imagens de aeroportos desertos e eventos esportivos realizados sem torcedores se tornaram comuns nos últimos meses, à medida que mais países foram aumentando seus números de casos confirmados. Vários eventos internacionais foram cancelados na Europa e nos Estados Unidos, como o Festival de Tecnologia e Artes South by Southwest, no Texas, e há especulações sobre o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, originalmente marcadas para 24 de julho de 2020. No fim de janeiro, a Organização Mundial da Saúde já havia decretado emergência de saúde pública internacional por causa da disseminação do Covid-19. O Brasil tem algumas dezenas de casos confirmados e quase 1.000 deles ainda classificados como suspeitos. Os números ainda tendem a aumentar, e já existem casos confirmados de transmissão interna no país. No entanto, até a primeira semana de março, não houve notificação pelas autoridades de saúde de nenhuma vítima fatal. Bom, pessoal, a primeira reportagem que nós vimos faz referência ao começo da pandemia em fevereiro e março de 2020 no Brasil, feita pela rede privada de televisão Rede Globo. Agora nós vamos ver a mesma notícia, só que agora pela TV estatal TV Brasil, do governo brasileiro. Como será que eles trataram? Será que eles trataram da mesma forma? Vejamos então qual foi a reportagem produzida pela TV Brasil. A gente fala agora do novo coronavírus. Hoje o Ministério da Saúde atualizou novamente os números dos casos suspeitos e descartados no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Márcia, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Vanessa, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são 8 casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. Um em Minas Gerais, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, 2 no Rio de Janeiro e 3 no estado de São Paulo. E na cidade de Anápolis, em Goiás, os brasileiros que estão em isolamento hoje receberam visitas de técnicos do Ministério da Saúde. E segundo os exames laboratoriais, os exames de laboratório, todos deram negativo para coronavírus para esses brasileiros repatriados. Vamos ver na reportagem. No terceiro dia de isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás, os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Os profissionais foram até lá para colher informações de cada um dos que deixaram o país asiático por causa do coronavírus, que já atinge 24 países, além da China. Estamos coletando os dados, dos repatriados para atuar fazendo a coleta de forma sistemática e oportuna, e assim a gente então fazer a mitigação e direcionar as ações tanto de cuidado, que a gente também está fazendo a triagem da saúde mental juntamente com a equipe especializada de outra secretaria, da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, e também direcionar as ações de vigilância epidemiológica, diante desse contexto de uma doença nova que a gente precisa sim saber conhecer o comportamento desta doença. E no local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. Foi uma estrutura exemplar, assim, eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus colegas de sala, meus colegas de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos, e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não a melhor. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos brasileiros que estão em quarentena deram negativo. Todos os exames foram negativos.
Então, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. Os hóspedes permanecem com um quadro assintomático. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. 3 diplomatas brasileiros que vivem em Pequim, na China, e ajudaram no processo de resgate dos brasileiros, devem retornar ao país asiático. Uma vez finalizada a parte brasileira da Operação Regresso, que é a quarentena, nós 3 retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil, na capital chinesa. E a Organização Mundial de Saúde, a OMS, anunciou hoje um novo nome para o coronavírus, é o Covid-19. Passa de 1.000 o número de mortes em todo o mundo e mais de 42 mil pessoas foram infectadas. Vamos assistir. O novo nome do vírus foi anunciado hoje em Genebra, na Suíça, na abertura de um encontro de 2 dias promovido pela OMS, que reúne dezenas de especialistas. Eles vão compartilhar conhecimento e pesquisar formas de diagnósticos e vacinas contra o Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que a nova nomenclatura foi escolhida para que não haja referência a uma localização geográfica, um indivíduo ou grupo de pessoas, o que poderia causar preconceitos. A OMS ainda anunciou que o surto representa uma ameaça muito grave e deve ser considerado como inimigo público mundial número 1. Na China, o governo demitiu diversas autoridades que foram acusadas de omissão no combate ao surto epidêmico. Entre elas, o secretário do Partido Comunista para a Comissão de Saúde de Hubei, província onde fica a cidade de Wuhan, local onde começou a infecção. Hoje, um dos principais especialistas em doenças respiratórias da Academia Chinesa de Engenharia divulgou modelos matemáticos que mostram que o surto epidêmico deve chegar ao pico de contaminação no final de fevereiro, quando chegam ao fim as férias do Festival de Primavera dos chineses. O especialista chinês também afirmou que o número de novos casos já está caindo gradualmente. Desde o início do surto, cerca de 4.000 pessoas infectadas foram curadas e receberam alta médica na China. No Japão, mais 65 pessoas que estão num navio de cruzeiro em quarentena no porto de Yokohama testaram positivo para o Covid-19, aumentando para 135 o número de doentes a bordo. Os passageiros e tripulantes que desenvolveram a pneumonia por causa do vírus estão sendo transferidos para tratamento em hospitais no país. Agora vamos verificar a reportagem falando a respeito da primeira vida perdida no Brasil para esse novo coronavírus. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. São Paulo tem o maior número de casos de Covid-19 do Brasil. Até ontem eram 152 casos confirmados. Em todo o país, são 232. O secretário estadual da Saúde, José Henrique Germa, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, da VIUIP, irão dar mais informações sobre o caso em uma entrevista coletiva à 1h da tarde de hoje. Essa coletiva você vai acompanhar aqui com a gente na Record News. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou estado de emergência na capital para combater o avanço do coronavírus. O decreto autoriza, por exemplo, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços que serão usados para combater o coronavírus. O objetivo desse decreto também é reduzir a circulação de pessoas na cidade. Além do estado de emergência, o prefeito Bruno Covas anunciou medidas para enfrentar a pandemia. O rodízio de placas está suspenso por tempo indeterminado já a partir de hoje. Além disso, todos os eventos privados que precisam de alvará estão suspensos. Os servidores municipais com mais de 60 anos e os que fazem quimioterapia foram autorizados a trabalhar de casa. Outra medida anunciada é a que os ônibus serão higienizados em todo o final de linha. O Ministério da Saúde contabiliza 235 casos confirmados de coronavírus no país.
Até o momento, há 2.064 casos suspeitos no Brasil. Agora a reportagem especial do Jornal da Cultura, falando sobre os dados da pandemia no Brasil e qual a reação do nosso líder maior, o presidente da República. No dia em que o Brasil registrou o recorde diário de mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e culpou a imprensa pelo pânico gerado em torno da maior crise sanitária do país. A explosão de óbitos colocou o Brasil no radar de cientistas internacionais que apontam o agravamento da doença como uma ameaça global. O norte-americano Anthony Fauci, que também é conselheiro do governo de Joe Biden, disse hoje que a situação no Brasil na pandemia é muito difícil. Ele afirma que o melhor a se fazer é vacinar a população brasileira o mais rápido possível e da maneira mais segura. A imprensa internacional também destacou a pandemia no país. No New York Times, a crise da Covid no Brasil é um alerta para o mundo inteiro, dizem os cientistas. O The Washington Post lembra que enquanto o número de casos cai no resto do mundo, no Brasil o surto está pior do que nunca. O britânico The Guardian chama a atenção para que os especialistas denominam de os dias mais sombrios da Covid no Brasil. A agência de notícias alemã Deutsche Welle fala que o sistema de saúde brasileiro está à beira do colapso. A imprensa retrata a realidade do que vem acontecendo no país, mas está na mira de quem deveria ser o grande responsável pela política de combate à pandemia. Hoje pela manhã, Jair Bolsonaro voltou a minimizar a crise. É criar um pânico, né? O problema está aí, lamentamos, mas você não pode ver em pânico. Que nem a política, de novo, fica em casa. O pessoal vai morrer de fome, de depressão. Para mim, o vírus sou eu. O comportamento negacionista do presidente vai na contramão do que fazem outros líderes de vários países, onde o número de casos e mortes vem caindo. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assumiu o compromisso de vacinar toda a população antes do começo do verão no hemisfério norte. O país tem um recorde de óbitos pela Covid-19, à frente apenas do Brasil, mas vê a curva de mortes cair, assim como no México, Índia e Reino Unido, onde a vacinação e as restrições seguem em ritmo acelerado. No Brasil, menos de 9 milhões de pessoas foram vacinadas, só 4% da população. Está aí para destruir, não está aí para construir nada. E aí os efeitos colaterais disso são de menos. Eu acho que a gente está lidando com um governo perverso. Na Nova Zelândia, bastou o registro de um caso para o governo da primeira-ministra Jacinta Ardern decretar novo confinamento. Na Alemanha, o governo vai prorrogar até o dia 28 o lockdown em vigor no país. A chanceler Angela Merkel tomou a decisão em conjunto com os governadores dos 16 estados. Todos os lugares têm a principal figura de autoridade do país reconhecendo que existe uma pandemia, que ela é muito perigosa e quais são as atitudes que as pessoas precisam tomar para que isso seja parado. E isso a gente não tem no Brasil. O presidente critica prefeitos e governadores que se mobilizam para tentar frear o avanço da pandemia. O senhor é um pária no Brasil e um pária no mundo. Ter um presidente da República que é negacionista, que despreza a vida, que ofende a existência. Para o cientista político Cláudio Couto, a inação do governo faz parte de uma política que vai custar mais caro ainda ao país. É o custo em vidas, é o custo econômico que isso traz, porque o mesmo custo em vidas tem também um efeito econômico para aqueles que, digamos, sobram. Se o Brasil continuar com casos acontecendo ativamente, as pessoas se encontrando dessa forma, nós corremos o risco de desenvolver outras linhagens aqui que escapem até das vacinas. Hora de atualizar os números da pandemia aqui no Brasil. O país tem, neste domingo, mais de 15 milhões e 600 mil casos de Covid-19 confirmados. São 435.751 vidas perdidas. Em apenas 24 horas, 1.036 novas mortes. Por outro lado, já são mais de 14 milhões de pacientes curados. Quase 35 mil pessoas venceram a Covid de ontem para hoje. E quase 1.100 estão em acompanhamento. Os números da pandemia reforçam a necessidade dos insumos e das vacinas. A média de mortes segue em queda, mas o de casos, não. A queda na média de mortes está mais acentuada, 23%. São mais de 428 mil.
A média de casos está próxima da estabilidade. São 15.361.000 infectados no país. São Paulo é o estado com o maior número de confirmações, mais de 3 milhões. A seguir vem Minas Gerais, com mais de 1.430.000 casos. Rio Grande do Sul, com 1.018.000. Paraná, perto de alcançar 1 milhão. Bahia, com 940.000. E Santa Catarina, com 918.000. O país tem mais de 1 milhão de pacientes em acompanhamento e 13.924.000 recuperados. A vacinação chegou a quase 37.200.000 pessoas com a primeira dose e 18.658.000 com a segunda. Na noite de ontem, a terceira remessa com imunizantes do laboratório Pfizer chegou ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. São 628.000 doses. No total, o Brasil recebeu 2.200.000 unidades da vacina. Então aí você pode até se perguntar, mas professor, em quem que eu devo confiar? No repórter ou no noticiário? Então, venho agora colocar para vocês uma opção. Você precisa realmente ter várias fontes da mesma informação. Porque dentro do jornalismo, dentro da reportagem e do noticiamento, não existe isenção. Depende de quem está dando a notícia e qual o objetivo de quem está dando a notícia, ela vai ser relatada de uma maneira. Quem tem que observar ou não isso somos nós, leitores, espectadores. Quem está assistindo não pode ser só passivo, só receber a notícia. Você tem que ler, assistir, pensar, refletir, observar qual o objetivo de quem está te passando aquela notícia e, assim, ponderar quais são os meios, quais são os fins e quais são as notícias mais relevantes para o seu objetivo de se informar. Por isso é muito importante você aprender, dentro da leitura textual, a interpretação de texto, o entendimento, a compreensão da mensagem que está sendo passada, tanto de maneira explícita, aquela mensagem direta que todos podem ver, ou seja, a notícia, quanto de maneira implícita, aquela mensagem que você vai pensar, que será que ele quis dizer? Qual o objetivo do repórter quando ele passou essa notícia? Quem é capaz de fazer isso? O professor? Não, todos nós. Não aceite que outra pessoa te dê a interpretação. Preste você mesmo a atenção no texto que está sendo falado, no texto que está sendo veiculado, na fonte que você está pesquisando. É muito importante saber de onde aquela notícia vem, qual o objetivo daquela notícia, para que serve aquela notícia, para quem serve aquela notícia. Por isso, leitura e interpretação é tão importante. Vamos então agora para as nossas atividades de fixação. Vamos lá, vamos treinar um pouquinho então nossa interpretação sobre esse gênero jornalístico, a notícia e a reportagem. Vamos lá? Eu voltarei.